Assalamu alaikum. 5 dicas, 5 conselhos para vocês que querem aprender o idioma árabe. Primeiro conselho: seja convencido ou ter convicção que o idioma árabe é um idioma diferente da sua língua nativa. Que o árabe tem qualidades especiais, tem qualidades diferentes que serão novas para você. Por exemplo, que o árabe escrito da direita para a esquerda. Que as letras na palavra são ligadas. Que existem caracteres ou existem letras que a pronúncia delas não existe na língua portuguesa. Você tem que acreditar nisso, que é o árabe uma língua diferente da sua língua nativa e tem qualidades especiais. Segundo conselho: tem que tentar aprender o árabe clássico, o árabe padrão. Por quê? Porque o árabe padrão serve para um estudo regular. Para um estudo regular, tem que estudar o árabe padrão. Se você quer estudar numa universidade em um país árabe, tem que estudar o árabe clássico. Se você quer ler um livro em árabe, tem que estudar o árabe clássico, porque nenhum livro árabe escrito na língua coloquial. Todos os livros escritos na língua árabe clássico. E outra coisa, se você quer aprender o árabe coloquial, você vai aprender de qual país? De Egito, de Líbano, de Marrocos, de Iêmen, de Golfo. De que país, de qual país você vai aprender? Mas se você quer aprender o árabe clássico, é um só. É um só. Outra coisa, por exemplo, nós vamos fazer um exemplo para vocês. Se você quer dizer quero, o verbo quero. Se você quer traduzir em árabe clássico, é uma tradução só. Urido, pronto. Se você quer traduzir em árabe coloquial, no Líbano, outra coisa. No Egito, outra coisa. No Líbano, baddin. Em Egito, aiz. No Marrocos, nabri. No Golfo, abra. Então, tem coisas diferentes que serão mais difíceis para você, ou mais fácil para você, que aprender o árabe clássico, o árabe padrão. Então, se você quer estudar de forma mais acadêmica, mais técnica, tem que estudar o árabe clássico, o árabe padrão. Terceiro conselho: tem que adaptar com a língua árabe. Não procure ou não fica esperando que a língua árabe adaptará com você ou com seu jeito de linguagem passado. Por exemplo, você brasileiro, você fala português, ou você fala espanhol, ou inglês. Então, você quer o árabe será como inglês, o árabe será como espanhol, o árabe será como português. Não funciona isso. Árabe é uma língua diferente. Tem que adaptar com o árabe. Por exemplo, os pronomes pessoais. Em português, tem primeiro pronome singular, primeira pessoa singular, primeira pessoa plural, e tem 8 pronomes. Em árabe, tem 12 pronomes. E dividir os pronomes de maneira diferente. Tem o pronome para a pessoa que está falando, que é referido à pessoa que está falando. Eu e nós. Esse primeiro. Segundo, para a pessoa que estamos falando sobre ele. Que ele, ela, elas, eles. Até o fim. E tem para a pessoa que você está falando com ele, que está presente com você. Anta, anti, antuma, você. Então você tem que adaptar com o árabe. Não espere que, ou não fica esperando
ou procure que o árabe adaptará com você. Quarto conselho: use todos os meios, todos os motivos, todas as razões, tudo o que é possível, tudo o que é disponível para você aprender o árabe. Pode usar Google, mas com cuidado. Pode estudar no YouTube, mas examinar as informações que estão ensinando você. Use os livros, esse é um conselho importante. Use os livros famosos no mundo que são traduzidos em português e em árabe. E faça comparação entre esses livros. Por exemplo, essa é uma maneira de aprender o árabe. Por exemplo, tem muitos livros traduzidos, famosos no mundo, traduzidos em português. Também traduzidos os mesmos livros em árabe. Por exemplo, este livro, As Regras da Vida. Richard Templar. Esse é traduzido em árabe. Qawaidul Hayah. Então você baixar os dois, o livro em árabe, o livro em português, e leia e faça comparação. Por exemplo, estou aqui com um livro. Este livro em português. Este livro em árabe. Este livro em português. Tradução deste livro. Então, os mesmos estão comigo. Se eu quero estudar português, eu vou ler este livro. E se tem uma palavra que eu quero traduzir, já está aqui na tradução. Quinto conselho, último, que você ter paciência. Não espere que você vai aprender o árabe em um dia, em um mês, em 2 meses, 3 meses. Não, você tem que estudar, tem que esforçar, tem que ter paciência. Outra coisa, começa com aquilo que é mais fácil. Use as frases que você está precisando. Você é estudante na universidade, você é professor, você é advogado. Você tem que usar as palavras que você está usando na sua vida dia a dia. E usa essas palavras, essas frases em árabe. Começa com as frases mais fáceis para você. Tem que saber que nem toda a gramática de árabe ou toda a língua árabe é difícil. Não todo árabe é difícil, mas também nem toda a gramática de árabe ou árabe mesmo tem o mesmo nível de facilidade. Não toda a mesma coisa. Tem uma lição, você vai aprender em 2 minutos, 3 minutos. Vai aprender essa lição. Mas tem outra lição, você tem que ficar estudando. Então você vai encontrar lições ou temas que você pode entender facilmente desde a primeira vez. E outras lições que precisam dobrar o seu esforço. Fica ouvindo, fica perguntando a outras pessoas que falam árabe. Você fica traduzindo as palavras até o fim. Então, você tem que saber, tem que ter paciência e começar com aquilo que é mais fácil e procure as frases que você está precisando, que você está usando dia a dia. Nem tudo árabe difícil, mas não todo árabe no mesmo nível de facilidade. Você vai encontrar lições fáceis e outras tem que dobrar o seu esforço para estudar e para aprender. Assalamu alaikum.